Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. As crianças, elas podem subir para a programação lá em cima, tá certo? Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos nessa noite reunidos na casa do Senhor, para louvar o Senhor e adorar o Senhor junto com os irmãos e também compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram Juízes capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam-se na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até ao sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em todo Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como um enxame de gafanhotos. E uma multidão de guerreiros impossíveis de se contar, com todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que os oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, e nem o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nessa noite estamos reunidos para ouvir a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco tudo aquilo que precisamos ouvir de Ti. Que a Tua palavra nos transforme, nos modifique, nos restaure. Ó Deus, que a Tua palavra nos traga vida, conforme, ó Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus amados. Obrigado pela água, meus irmãos. Irmãos amados, nós estamos estudando o livro de Juízes. E no domingo passado, o pastor Gideon Júnior, ele deu aqui uma aula de introdução maravilhosa sobre este livro. E no decorrer da semana, durante a leitura diária, eu sei que os irmãos estão acompanhando, nós tivemos aí 3 aulas introdutórias, ou 4 aulas, 3 aulas, né? Introdutórias acerca deste livro. E nós percebemos, irmãos, que o livro de Juízes é um livro atualíssimo. É um livro para os nossos dias. Ele fala da nossa história. Nós nos encontramos no livro de Juízes. E ao decorrer dessa leitura diária, você vai perceber isso. Você vai perceber que nós muitas vezes nos encontramos ali nas entrelinhas. Muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações ali, dentro do contexto do livro de Juízes. E é muito interessante isso. E nessa noite nós queremos aqui compartilhar algo dentro deste livro também com os irmãos. Nós sabemos que
este livro, ele narra um momento muito conturbado da história de Israel. Era um momento de apostasia, era um momento em que a nação de Israel estava vivendo longe do Senhor, distante do Senhor, se afastou-se do Senhor, se envolveu com aquilo que desagradava a Deus, a idolatria dos povos ao seu redor. E quando isso acontecia, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus permitia que seus inimigos viessem e dominassem sobre eles. E depois que os seus inimigos vinham e dominavam sobre eles, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, clamavam pela misericórdia de Deus, e Deus então enviava alguém, levantava um juiz para que pudesse trazer libertação ao seu povo. E a história vai se repetindo ali até o momento em que a monarquia é instaurada em Israel. Desde o momento em que o povo entrou na terra após a morte de Josué, até quando começa a monarquia, o período monárquico com Saul, o povo viveu essa gangorra espiritual. Esse momento em que estavam bem, e quando estavam bem, se afastavam de Deus. Quando tudo estava tranquilo, quando tudo estava bem, quando a terra estava produzindo, quando eles tinham em abundância, eles se esqueciam de Deus. Eles se envolviam com as coisas daquele povo, com as coisas daquela terra, e se afastavam do Senhor. Mas quando as coisas apertavam, quando a situação ficava difícil, aí eles se lembravam de Deus, aí eles se voltavam para o Senhor, e clamavam pela misericórdia de Deus. E Deus, que é misericordioso, atendia aquele povo, vinha em socorro deles e trazia livramento para eles. Então eles viviam esse momento conturbado. Nós sabemos que Josué, ele conduziu esse povo, conquistando ali toda aquela parte da terra em que Deus havia prometido dar ao povo, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus levanta Josué. Só que Josué, ele conquistou até um determinado ponto. Até uma determinada região, Josué vem e conquista. Mas Josué ficou velho. Josué envelheceu. Lá no capítulo 13 do livro de Josué, nós encontramos a narrativa em que Josué estava velho, estava cansado já. Então, o resto das conquistas que ainda tinham por fazer, ficou para que o povo fizesse. E Deus disse a Josué, à medida que a nação de Israel for avançando, à medida que o povo vai avançando na conquista, eu vou dando vitória. E vocês vão conquistando as terras. E vocês vão conquistando aquilo que é de vocês, por promessa do Senhor. Foi essa a promessa de Deus para aquele povo. Porém, o povo, ele fez exatamente o contrário daquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles pegaram os inimigos que eles tinham que dominar e retirar da terra, e eles deixaram permanecer na terra. Eles deixaram que eles ficassem ali. Eles preferiram trazer aquele povo e torná-los escravos deles, para servirem a eles, do que fazer conforme o Senhor tinha mandado, que expulsassem aqueles povos dali. De modo que eles passaram a conviver com aqueles povos ali. E isso desagradou ao Senhor. De modo que Deus olha para aquele povo e diz, olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês agiram assim? Agora esses povos serão para vocês opressores. Esses povos que vocês deixaram aí, que vocês não tiraram, eles vão oprimir vocês. E agora quem não tem pressa de tirar eles daí sou eu, disse Deus. Agora quem não tem pressa nenhuma para tirar esse povo daí sou eu, porque eu vou usar esse povo para perseguir vocês. Eu vou usar esse povo para provar vocês. E os ídolos deles, a idolatria deles, vai ser cilada para vocês, vai ser armadilha para vocês. Eu vou testar vocês com estes povos. Então a nação de Israel, eles cometeram exatamente esse erro, de deixar que esses povos ficassem ali. E como se não bastasse deixar que esses povos permanecessem ali, eles começaram a se envolver com esses povos. Eles deram suas filhas em casamento aos filhos destes povos. Eles tomaram as filhas destes povos em casamento para os seus filhos. Posso até imaginar, pastor Gideon Júnior, o judeuzinho olhando para uma cananeia e dizendo assim, ela é mais obediente ao Deus dela do que a judia aqui, ó, que não obedece a Deus. Ela nem conhece a Deus, mas o Deus dela, ela obedece. Então eu prefiro casar com ela. Porque muitas vezes a gente olha lá fora e a gente acha que o que tem lá fora é melhor do que o que a gente tem aqui dentro. E a gente começa a fazer esse tipo de comparação. Porque a gente só vê o exterior, a gente não consegue ver coração, e Deus vê coração. E Deus que vê coração diz não pode, e nós que vemos a aparência dizemos pode. E às vezes nós olhamos e dizemos, não é.
ele só não é crente, mas é uma boa pessoa, né? Ele só não serve ao Deus dos judeus. Tudo bem que ele serve a Baal, mas olha o tanto que ele tem prosperado servindo a Baal. E muitas vezes a gente começa a fazer essa comparação, e Israel começou a olhar para aqueles povos e se misturar com eles. Misturar com a forma de adoração daquele povo, misturar com a forma de culto daquele povo. Isso desagradou o Senhor. Israel era um povo separado por Deus. Deus olhou para a nação de Israel e Deus fez uma aliança com aquele povo. E Deus disse, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão propriedade particular minha propriedade particular. Vocês serão um reino sacerdotal, uma nação santa. É isso que vocês vão ser, desde que vocês me obedeçam, desde que vocês guardem a minha palavra, desde que vocês andem segundo a minha vontade. Havia uma aliança de Deus com aquele povo, e Deus olha para aquele povo e diz assim, eu não vou quebrar a minha aliança com vocês. E Deus esperava o mesmo deles. Deus esperava que eles também mantivessem a aliança que tinham com o Senhor. Eu quero dizer para você que quando a gente olha para um texto desse, a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um Deus que não muda. A gente vê um Deus que é o mesmo. Que olha para mim e para você como igreja dele e diz, vocês pertencem a mim, vocês são meus, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são povo adquirido, vocês foram comprados por bom preço, não foi ouro, não foi prata que vos resgatou da vã maneira de viver, foi o precioso sangue de Jesus. Jesus nos fez filhos de Deus, Jesus nos fez propriedade de Deus, você pertence a Deus, você consegue entender isso? Você é de Deus, você pertence a Deus, você é do Senhor, a sua vida é de Deus, porque você entregou sua vida para Jesus, e quando você entregou sua vida para Jesus, você passou a ser dele, você passou a pertencer a ele, você pertence ao Senhor, e Deus te ama com amor inimaginável. Deus te ama com amor inimaginável, assim como Deus amava aquele povo, Deus também nos ama com um amor inimaginável, e Ele tem zelo por nós. Ele tem um zelo especial por nós, porque somos o seu povo. Tem um cuidado especial. Tiago, ele diz assim, olha, não sabeis que o Espírito de Deus tem ciúmes de vocês? Esse ciúme é zelo, é cuidado. Deus tem ciúmes de nós. E é por isso que ele diz, olha, não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. E quando ele fala para não amar o mundo, ele não está falando de não amar as pessoas. Quando ele fala de não amar o mundo, ele não está falando de você não amar o cosmos, as coisas que existem. Ele está falando de você não amar, de nós não amarmos esse sistema que dita as regras, que dita as normas, que dita os comportamentos, que dita os procedimentos, as modas e os modismos. Ele diz, não ame essas coisas, não se envolva com o mundo. A mesma ordem que ele deu para Israel, de não se envolver com aqueles povos, de não se misturar com eles, de não andar no caminho deles, foi a mesma ordem que ele deu para mim e para você, não ame o mundo. É a mesma coisa que ele está dizendo. Mesma ordem que ele deu para Israel, não se misture, não se envolva, ele deu para mim e para você, quando ele diz assim, olha, não vos conformeis com esse século. Não tome a forma deste mundo. Não entre na forma dele. Porque ser cristão é ser diferente. O cristão anda diferente, fala diferente, se veste diferente, caminha diferente, convive diferente com outras pessoas. É ser diferente. É ser luz, é fazer diferença. Nosso relacionamento com o mundo é esse. É ser luz e ser sal. Foi para isso que fomos chamados. E a nação de Israel, ela não entendeu o propósito de Deus para eles. Até porque essa geração aqui era uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração aqui era uma geração que não conhecia Deus, não conhecia os feitos do Senhor, não conhecia o que Deus tinha realizado por eles, ou pelos seus pais e pelos seus antepassados. Estavam distantes do Senhor e facilmente se apostatavam, facilmente se envolviam com as coisas daquele mundo, porque não conheciam o Senhor. Então, olha o que diz aqui, o versículo de número 1. Novamente Israel pecou contra o Senhor. E o Senhor, por esse motivo, os entregou nas mãos dos midianitas. Deus sempre os colocava nas mãos dos seus inimigos. E dessa vez Deus escolhe os midianitas para vir e trazer opressão sobre aquele povo. Os midianitas eram
povos descendentes de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, uma de suas concubinas. Abraão teve duas concubinas, Agar e Quetura, pelo menos está registrado na palavra do Senhor. De Agar nasceu Ismael. E de Quetura, os nomes são bem complicados para se decorar, né? Então, vamos deixar passar. Né? Mas ele teve 6 filhos com Quetura. E um deles era Midian. E esses filhos de Abraão, todos eles com suas concubinas, o que fez Abraão? Ele passa toda a sua herança para Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, e ele pega todos esses filhos e ele dá presentes para esses filhos. E ele manda que todos esses filhos vá para longe, vá para o leste. Ele fala, olha, some, fiquem longe de Isaac. Com certeza ele deu presentes que dariam condições a eles de sobreviverem tranquilamente onde eles chegassem. E os mandou para longe, para que Isaac vivesse uma vida tranquila, para que Isaac vivesse uma vida sossegada, longe dessas pessoas. E essas pessoas se afastaram. Mas é interessante porque, ao que parece, esses povos, esses filhos de Abraão, eles se misturaram entre si. Os ismaelitas e os midianitas, eles se misturaram. Talvez fizeram casamentos ali entre eles e se misturaram, porque quando a gente olha lá na história de José, no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que vinha uma caravana de midianitas e José estava no poço. Os irmãos de José retiram José do poço e na hora de vender, o texto bíblico diz que eles venderam José aos ismaelitas. Espera aí, vinha midianita, vendeu para o israelita, e depois diz lá na frente que os midianitas chegaram lá no Egito e venderam José. Então há essa confusão entre eles. Por quê? Porque esses povos estavam misturados. Midianitas e ismaelitas estavam misturados, se confundiu. Provavelmente, então, esse povo se misturou. Os midianitas eram povos nômades e viviam na região do deserto. Viviam ali, na região do deserto, perambulando por ali. Alguns historiadores dizem que eram 5 tribos. 5 tribos, com base no texto lá de Josué. Quando Josué narra o episódio da conquista das terras aquém do Jordão, né? E ali são destruídos alguns reis, e entre eles príncipes de Midian, 5 príncipes de Midian. Deduz-se então que eram pelo menos 5 tribos. Então os midianitas eram esses povos nômades, esses povos que viviam peregrinando no deserto. É interessante que Moisés, quando o povo sai do Egito e vai peregrinar no deserto, Moisés, ele havia se casado com Zípora, que também era o quê? Midianita, porque Moisés, quando ele foge do Egito, ele vai para Midian, e ali ele trabalha na casa de Reuel, ou de Jetro, né? Seu sogro casa com uma das filhas de Jetro, né? E depois ele volta para o Egito para libertar o povo. E depois do povo liberto, ele caminha com esse povo no deserto. E um dos filhos de Jetro, irmão de Midian, ou seja, um cunhado de Moisés, chamado Roabe, estava lá com Moisés no meio do povo. E Moisés olha para ele, isso está lá em Números, capítulo 10, a partir do versículo 29. Moisés olha para ele e diz, olha, Roabe, fica com a gente, caminha com a gente aqui no deserto, porque você conhece o deserto. Então você pode nos ajudar nessa peregrinação, ou seja, os midianitas, eles conheciam o deserto. Eles eram nômades no deserto. E o conhecimento que eles tinham do deserto era muito grande. E Moisés pediu para que seu cunhado o acompanhasse ali para poder conduzi-los no deserto. Outra aparição dos midianitas é lá no momento em que os moabitas, eles, com medo de Israel, resolvem então contratar Balaão para amaldiçoar o povo. Só que os moabitas não fizeram isso sozinhos. Eles procuraram os midianitas. E disseram para os midianitas, Israel está vindo aí, é uma multidão que não dá nem para contar. E está varrendo tudo que vem pela frente. Tudo que é rei, eles estão matando. O Deus deles é muito forte. Mas tem um profeta aqui que é muito bom em amaldiçoar. Está cheio deles por aí, né? Tem profeta aqui que é muito bom em lançar praga. Em dizer que vai morrer. Então vamos contratar esse rapaz, né? O nome dele é Balaão, né?
A gente vai contratar ele e ele vai colocar uma maldição nesse povo. E os midianitas entraram junto nesse acordo para amaldiçoar o povo de Israel. Eles e os moabitas. E deu tudo errado, porque Balaão, na hora que ia amaldiçoar, a história os irmãos já conhecem, né? Vinha a bênção e não maldição. Então Balaão resolveu trocar a estratégia. Ele resolveu fazer o quê? Fazer com que o povo se misturasse. Vamos colocar tropeço. Porque o Deus deles está com eles se eles forem obedientes. O Deus deles está com eles se eles andarem de acordo com a vontade do Deus deles. Mas se eles saírem do propósito do Deus deles, o Deus deles vai abandoná-los. A estratégia do diabo não mudou, meu irmão. Ele sabe que Deus está com você, porque você anda com o Senhor. E à medida que eu e você caminhamos com Deus, Deus anda conosco. Mas se eu me afasto de Deus, Deus também vai se afastar. E o propósito do diabo é exatamente me tirar e tirar você da presença de Deus. Colocar empecilhos e impedimentos para que nós nos afastemos de Deus, do seu propósito, da sua vontade, do seu querer. E ele não está brincando de ser diabo, não. Nas mínimas coisas, ele está colocando tropeços em nossa vida, tropeços em nossa caminhada, para nos tirar da presença do Senhor. E era assim. Balaão, então, o projeto deu errado. E o fim dessa história está lá em Números capítulo 31, né? Quando tem uma guerra e Israel vence os midianitas. Foi a última batalha travada por Moisés. E nessa batalha, os midianitas perderam a guerra. E agora os midianitas aparecem de novo. Agora no texto aqui de Juízes, aparecem de novo os midianitas. E dessa vez é porque Israel pecou contra o Senhor. Porque Israel deixou o Senhor. É porque Israel começou a se envolver com o mundo ao seu redor, fazendo aquilo que desagradava a Deus, como se não tivesse nenhuma importância a palavra de Deus para eles. E Deus então os entregou nas mãos dos midianitas. E segundo o texto, os midianitas pegaram pesado com Israel. Se juntaram com os outros povos ali e vieram devastando toda a plantação. Israel plantava suas lavouras, faziam suas plantações, e quando chegava a época da colheita, os midianitas desciam junto com outros povos e desciam destruindo tudo. Parecia um trator, destruíam a plantação, matavam os animais, matavam o gado, destruía tudo. Se acampavam na terra e cometiam atrocidades ali. Isso se repetiu, irmãos, durante 7 anos. Foram 7 anos desse jeito. Chegou ao ponto de Israel ter que se esconder. O povo de Israel sabia, olha, chegou a época da colheita, os midianitas vão descer, a gente tem que se esconder. Corria para as montanhas, se escondia nas cavernas. Se escondia nas cavernas para se proteger. E quando desciam de lá, encontravam só devastação, só destruição. Os midianitas, eles formaram essa coalizão com as nações vizinhas e invadiam a terra de Israel. E tudo que Israel podia fazer era fugir. Tudo que Israel podia fazer era se esconder na montanha. E quando voltavam, encontravam tudo devastado. Eram como um enxame de gafanhotos. Uma multidão que não se podia contar, com seus camelos e seus animais. E destruíam tudo. Deus permitiu que fosse assim. Deus fez com que isso acontecesse. E é importante ressaltar que o fato de Deus permitir toda essa atrocidade contra Israel é uma demonstração do seu amor e de sua preocupação para com o seu povo. Aí talvez você diga, pastor, que amor é esse, hein? Isso é amor de Deus, irmãos.